Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui, uma aula sobre a altura de uma pirâmide, só que com algumas particularidades que eu vou estar aqui destrinchando e com vocês, beleza? Mas antes de começar a resolver essa questão, eu quero convidar a cada um de vocês que está chegando hoje pela primeira vez e que ainda não conhecia esse nosso trabalho, deixe seu like e deixe a sua inscrição antecipada e ao final do vídeo, caso você achar que valeu a pena, foi relevante para você, então você mantém a inscrição e também o like. E claro, caso não tenha sido do seu agrado, você tem toda a liberdade para retirar, beleza? Caiu na FUVEST e diz o seguinte: qual a altura de uma pirâmide quadrangular que tem as 8 arestas iguais à raiz quadrada de 2? E temos aí as 5 alternativas. Bom pessoal, eu sempre recomendo a vocês que quando tem alguma questão em que não se deu a figura ou não foi sugerido uma figura para te orientar, você cria essa figura de uma maneira que você possa entender. Então eu vou fazer aqui o desenho dessa pirâmide e vou marcando aí os dados para facilitar aí o entendimento e você resolver com facilidade. Então vamos lá. Bem, aqui então está a figura, e ele disse que as 8 arestas são iguais à raiz de 2. Então, o que são arestas? A aresta é sempre a interseção entre dois planos. Então, essa dobra, vamos dizer assim, é a raiz de 2. Nesse caso aqui, tanto faz aqui na base como nas laterais da pirâmide aqui, ó. Aqui também é raiz de 2, todas as arestas aqui são média raiz de 2, tá ok? E qual é a pergunta? A altura da pirâmide é sempre esse segmento de reta que vai do vértice até o centro do quadrado. Para você identificar o centro, basta traçar as duas diagonais e a interseção dessas duas diagonais é exatamente o centro do quadrado. Beleza? Então, ele quer saber essa altura que nós vamos chamar de H. Mas olhando essa figura aqui, ainda não dá para a gente relacionar esse H com essa raiz de 2, concorda? Não tem como eu fazer. Então eu vou fazer uma nova figura aqui agora para você entender melhor. Aqui está a figura ampliada, então todas as arestas medem raiz de 2. Agora, olha só, gente. Observe que eu tracei um triângulo retângulo aqui, ó. Olha aqui, onde do centro até o ponto médio de um dos lados, ele forma aqui 90 graus, esse segmento que é o cateto desse triângulo retângulo, ele é paralelo a esse lado aqui de baixo, tá certo? Então, se isso daqui mede raiz de 2, esse segmentozinho aqui é metade, não é isso? Está exatamente na metade, então é raiz de 2 sobre 2. E tem essa hipotenusa, que eu vou chamar de apótema, A. Tá? Então, A é o apótema, que por sua vez, ele é a altura desse triângulo, dessa face lateral da pirâmide. E eu quero descobrir essa altura H. Então, observe que eu tenho o H, que é um desconhecido, o A ainda não tem esse valor aqui, mas dá para eu deduzir, é o que nós vamos fazer agora. Observe que se você olhar de frente para esse lado aqui, ó, o que você vai enxergar? Vai enxergar um triângulo, não é isso? Então eu vou desenhar esse triângulo para você entender melhor. Então vamos lá. Bom, então essa é essa face direita da pirâmide. Então aqui mede raiz de 2, aqui mede raiz de 2. Essa metade aqui é a metade de raiz de 2. Então esse pedacinho aqui mede raiz de 2 sobre 2, assim como esse pedacinho aqui mede raiz de 2 sobre 2. Se juntar os dois vai dar raiz de 2, beleza? Muito bem, e esse aqui, cuidado, isso aqui não é a altura da pirâmide, é a altura do triângulo, que também é chamado de apótema. Numa pirâmide, quando você tem um segmento de reta que vai do vértice até o ponto médio de um lado, é chamado de apótema, desde que essa base seja regular. Beleza? Então, até aqui? Então, eu tenho aqui o A, que é exatamente iniciado a figura da esquerda, e eu vou descobrir agora aplicando o quê? Pitágoras. Agora, se você não quiser usar Pitágoras, eu tenho também uma formulinha muito legal para descobrir a altura de um triângulo equilátero. Como que é aquela formulinha? É assim, ó. A altura, no caso, nossa altura é A, não é isso? Isso aqui só vale para o triângulo equilátero, tá? Os três lados têm que ser iguais. Então, você vai ter o lado, vou chamar de L aqui um lado, genericamente, tá? Multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Então, no nosso caso aqui, o nosso apótema
a nossa altura aqui, ou a apótema da pirâmide, o L não é raiz de 2, então aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Então essa aqui é a altura do triângulo, que na pirâmide é a hipotenusa A aqui, ó, tá? Então não vamos confundir, tá? Esse A aqui é o apótema. O H, que eu nomeei aqui, é a altura da pirâmide. Então, olhando aqui, ó, na figura do meio, o A não é hipotenusa, então vamos usar Pitágoras. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado será sempre igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, a hipotenusa é o A, não é isso? Então, eu vou fazer A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao Hzinho, que é a nossa incógnita, que é a altura ao quadrado, mais o outro cateto. Mas o outro cateto é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, ao quadrado também. Muito bem, agora, como eu quero saber a altura, eu vou passar, então, o raiz de 2 sobre 2 ao quadrado para o outro lado. Então, h ao quadrado, o a ao quadrado já está aqui do lado de cá. Agora, menos, porque aqui era mais, passei para o lado esquerdo, é menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Mas o a, eu já tenho o apótema, eu acabei de descobrir aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, então vamos fazer assim, ó. Vou deixar por enquanto indicado aqui. Eu sei que muitos alunos já estão fazendo direto, mas vamos fazer aqui por parte, respeitando aí os alunos que estão vendo isso aqui pela primeira vez, tá? Então vamos fazer, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Beleza? Até aqui, gente. Menos, né? Lógico, menos esse outro aqui, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Agora vamos desenvolver isso aqui. H ao quadrado é igual. Observe que esse expoente 2 tanto vale para o numerador como para o denominador. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 3 não é raiz de 6, então eu vou deixar aqui, ó, propriedade da adiciação. Raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. Tá? Eu multipliquei raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 ao quadrado. Menos, agora aqui eu já vou fazer direto, gente. Raiz de 2 ao quadrado não é raiz de 2 vezes raiz de 2? Mas quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? É raiz de 4. Logo, raiz de 4 é 2. Então, o numerador vai ficar igual a 2. Agora, o 2 aqui embaixo no denominador também tenho que elevar ao quadrado. Então, vai ficar 4. Agora, de novo aqui, ó. H ao quadrado. Vamos melhorar isso aqui. Raiz de 6 ao quadrado é como eu disse, ó. Eu estou multiplicando raiz de 6 duas vezes. Então, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Então, isso daqui vai ficar 6 sobre quanto? 2 ao quadrado vai dar 4. Então, raiz quadrada, 6 quartos menos 2 quartos. Então, altura ao quadrado é a mesma coisa. Olha só, gente, aqui eu tenho dois denominadores iguais, então eu posso conservar esse denominador que é o 4 e fazer a operação dos numeradores. 6 menos 2 dá 4. Ora, mas 4 sobre 4 dá 1. Então, h ao quadrado é a mesma coisa que 1. Ou, quanto que é a raiz quadrada de 1? Não é 1, então h é a mesma coisa que 1. Se eu trair raiz quadrada daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 1. Aí você olha nas alternativas, eu não tenho 1 isolado aqui. Eu tenho raiz quadrada de 1, mas raiz quadrada de 1 não é a mesma coisa que 1. Então, a alternativa A de amor é a correta aqui, ó. A de amizade, A de amor, A de abelha, tá aqui. Entenderam, pessoal? Agora, uma observação que eu quero fazer, quando eu faço multiplicação de duas raízes quadradas iguais, gente, você não precisa esquentar a cabeça. Você viu, por exemplo, aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando você está multiplicando duas raízes quadradas, o resultado é o próprio radicando, que é aquele valor que no caso é 2, tá? Entenderam? Beleza, gente? Olha, se alguém ficou na dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão depois de te atender e tirar qualquer pendência que tenha ficado, ok? E se você achou que a aula valeu a pena, foi relevante para você, então além das inscrições e do like, dá aquela hypada, porque agora o YouTube está considerando que o hype dá um gás novo para a divulgação do canal. Beleza? Por hoje é só. Deixo um grande abraço a vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.